Bem, pessoal, hoje nós vamos falar rapidamente sobre a tese do século do direito tributário brasileiro. A tese do século é uma tese que foi levada à justiça pelos contribuintes, visando pleitear o direito de não incluir o ICMS nas bases de cálculo de PIS e COFINS. Essa tese foi julgada com repercussão geral em 15 de março de 2017, é o tema 69 de repercussão geral, e logo em seguida a União apresentou embargos de declaração. Isso é uma forma de recurso em que a União pede esclarecimentos sobre a decisão que o STF tomou em março de 2017. Então, lá em 2017, o STF decidiu com repercussão geral, ou seja, vale para todos. As demais instâncias da Justiça têm que aceitar essa decisão e decidir dessa mesma forma os seus processos. Então, o STF definiu a seguinte tese: o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Embora pareça bem clara essa tese, simples, o ICMS não entra na base de cálculo de PIS e COFINS, a União apresentou embargos de declaração pedindo esclarecimentos para o STF sobre dois pontos. Sobre qual ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS. O ICMS destacado nos documentos fiscais, aquele que os contribuintes do ICMS cobram dos seus clientes, ou o ICMS efetivamente recolhido aos estados. E também ela pediu a modulação dos efeitos para que aquela decisão só valesse após 15 de março de 2017. E aí ela apresentou alegações que nem são tão jurídicas assim, são mais financeiras. Ela alegou o prejuízo que o governo federal teria com essa decisão. O governo chegou a divulgar que poderia perder mais de 250 bilhões de reais com a aprovação dessa tese, tendo que devolver esses valores aos contribuintes e também deixando de arrecadar futuramente. Esses embargos de declaração foram julgados agora em maio de 2021. Por enquanto só foi publicada a ata de julgamento, que é esse documento que está aí na tela. O inteiro teor da decisão ainda não foi publicado, mas da ata de julgamento a gente já pode destacar alguns pontos. Um deles, a modulação dos efeitos após 15 de março de 2017, com alguma ressalva. As ressalvas são: quem já apresentou anteriormente um pedido administrativo ou judicial visando excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e também pedir a restituição ou compensação dos valores pagos anteriormente. Então ficou assegurado para quem já tinha um pedido o direito de retroagir antes de 15 de março de 2017. Geralmente o contribuinte, quando faz o pedido completo, ele pede para retroagir 5 anos antes da data do protocolo do seu pedido. Então quem protocolou isso até 15 de março de 2017 vai ter esse direito. Quem não protocolou vai ter que se contentar com a modulação, vai ser a partir dessa data. E o STF também decidiu que a decisão se refere ao ICMS destacado nos documentos fiscais, e não ao ICMS efetivamente recolhido aos cofres estaduais. Em relação ao ICMS destacado ou recolhido, a União alegava que os contribuintes do ICMS cobram o ICMS dos seus clientes, destacando o valor nos documentos fiscais, mas não recolhem todo o valor, porque eles têm direito a créditos, então eles recolhem um valor menor. Na verdade, o que acontece é que o contribuinte do ICMS realmente tem direito a créditos, porque o ICMS ele é não cumulativo, mas todo o ICMS que é destacado nos documentos e cobrado dos clientes, ele é pago aos estados. Uma parte paga em dinheiro, em valor, transferência de valor, e uma parte é pago através da compensação daquele ICMS com os créditos do ICMS que o contribuinte tem direito. Há inclusive situações em que o contribuinte do ICMS tem saldo credor do ICMS, é credor do Estado, e ainda assim ele destaca o ICMS em seus documentos fiscais e ele pode excluir o ICMS destacado da base de cálculo, das bases de PIS e COFINS. Tá? Isso foi o que o STF decidiu. Em relação à modulação dos efeitos, o STF aceitou o pedido da União, com base ali nas questões financeiras, e modulou os efeitos da decisão. Então, a decisão só vale após 15 de março de 2017. Quem não fez o pedido administrativo nem judicial vai poder retroagir e buscar os seus créditos, seu direito, até 15 de março de 2017.
E existe uma ressalva aí feita pela STF. Quem fez o pedido até 15 de março de 2017, judicial ou administrativo na Receita Federal ou Procuradoria, vai poder retroagir mais, né? O pedido dá direito ao contribuinte retroagir até 5 anos anteriores à data em que ele fez o pedido, que ele protocolou o seu pedido. Então essa é a questão da modulação. Quem tem direito, né, à restituição, compensação e quiser pedir a restituição para receber o valor do governo federal, tem dois caminhos. Fazer um pedido administrativo de restituição junto à Receita Federal. Esse pedido é feito através de um programa da Receita Federal chamado PERDECOMP. O PER aí é pedido de restituição, DECOMP é declaração de compensação. Então, o contribuinte pode apresentar o PERDECOMP pedindo a restituição do valor. Agora, se esse contribuinte tiver débitos em aberto perante a Receita Federal não garantidos, aí a Receita Federal ela vai analisar se o contribuinte tem direito àquela restituição, vai apurar o valor e não vai devolver o valor, pelo menos não vai devolver integralmente. Ela, antes de devolver alguma sobra, ela vai promover uma compensação de ofício, ou seja, por conta própria, sem o contribuinte pedir, ela vai compensar esse crédito que seria restituído com os débitos do contribuinte. E é claro, né, a Receita Federal não vai devolver para ninguém um valor se esse alguém está devendo para ela vai primeiro compensar. Judicialmente, o pedido é feito no processo judicial que o contribuinte tiver na justiça em relação a esse assunto, ou que ele venha a entrar agora, embora pareça desnecessário. E ali no processo judicial, quando é reconhecido o direito dele, ele pede a expedição de um precatório que obriga o governo federal a fazer o pagamento ao contribuinte em espécie, não através de compensação. Aqueles que optarem pela compensação desse crédito com outros débitos da Receita Federal, de tributos federais, sejam já vencidos, sejam a vencer, os vincendos, também deve apresentar a PERDECOMP, usando ali a declaração de compensação. Mas atenção, antes de apresentar a PERDECOMP, é preciso habilitar o crédito na Receita Federal. E essa habilitação só pode ser feita depois do trânsito em julgado da decisão, ou seja, quando não couber mais nenhum recurso. Então, tem que esperar o trânsito em julgado para habilitar o crédito na Receita Federal. Depois da habilitação, pode pedir a compensação. Essa decisão do STF, que teve a ata de julgamento publicada, ela ainda não foi publicada, ou não foi publicado ainda o inteiro teor da decisão. Então, quando ele for publicado, é que o STF vai ter que ainda aguardar um prazo de embargos de declaração, que provavelmente não serão apresentados, pelo que se sabe até agora, e aí vai ocorrer o trânsito em julgado, e o STF vai dar uma certidão, certifica que ocorreu o trânsito em julgado na data tal. A partir daí é que os contribuintes poderão habilitar o crédito na Receita Federal para depois pedir a compensação. Quando ocorrer a habilitação do crédito, a Receita Federal tem 30 dias para fazer essa análise e conceder ou não a habilitação. É claro que ela tem que homologar ou não homologar justificadamente. Então pode haver alguma falha em documento, cadastro, alguma coisa que promova a não homologação do crédito daquele contribuinte. Mas, regra geral, o crédito é homologado e o prazo que a Receita tem para fazer isso é de 30 dias. Se ela não fizer em 30 dias, o contribuinte pode, se ele quiser, impetrar um mandado de segurança para obter uma liminar, pedir uma liminar, para que o juiz obrigue a Receita Federal a analisar a sua habilitação de crédito, o seu pedido. Em algum prazo que aí o juiz vai determinar. Geralmente ele determina mais 30 dias, mas não é uma regra fixa para isso. Então esses são os cuidados que o contribuinte tem que ter para habilitar. A habilitação ela é feita em um processo administrativo que a empresa dá entrada na Receita Federal pelo ECAC. Após a publicação da ata de julgamento, a Procuradoria Federal já publicou um parecer, é o parecer 6, número 7698/2021, em que ela demonstra que aceita a decisão do STF, ela vai cumprir, e aí ela apresenta orientações à Receita Federal. Esse parecer também foi publicado agora em 24 de maio, antes da publicação do inteiro teor do acórdão. É isso que nos leva a acreditar que o governo federal aceitou a decisão e vai promover o seu cumprimento. Nesse parecer, a Procuradoria ela passa orientações, sugestões à Receita Federal sobre como ela deve agir em relação a esse assunto, aceitando a decisão. Então ela fala de ajuste de procedimentos, rotinas e atos normativos para cobrança do PIS e COFINS
a partir de 16 de março de 2017, por causa da modulação dos efeitos que o STF promoveu. Então, nesse parecer, a Procuradoria está orientando a Receita Federal a não constituir o crédito tributário. Isso quer dizer que se a Receita Federal identificar empresas que não estão incluindo ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, ela não deve cobrar, não deve notificar, autuar, ela deve aceitar, o contribuinte tem esse direito. Ela também orienta a Receita Federal a revisar de ofício os lançamentos já efetuados. De ofício aí quer dizer por conta própria, independente do contribuinte fazer o pedido de revisão. Então, aqueles contribuintes que já foram cobrados, notificados, autuados, que tenham um procedimento em andamento, uma defesa apresentada, eles provavelmente terão seus processos revisados pela Receita Federal e ela vai deixar de cobrar, vai eliminar aquela cobrança, aquela autuação, o que estiver em andamento. E a Procuradoria também orienta a Receita Federal a promover a repetição do indébito no âmbito administrativo. Isso quer dizer, repetição do indébito quer dizer devolver o valor que foi recolhido indevidamente, administrativamente, ou seja, o contribuinte não precisa entrar na justiça para pedir a devolução dos valores que pagou. É claro que a Receita pode deixar de cobrar daqui para frente, ela pode revisar o que ela já cobrou por conta própria, mas ela não vai devolver espontaneamente o valor para ninguém. Isso depende do pedido. É aí que o contribuinte tem que fazer o seu pedido de compensação ou restituição, como a gente já falou agora há pouco. Tá? O parecer da Procuradoria, inclusive, ele é claro no sentido de que as empresas não precisam ingressar na Justiça agora para obter esse direito. Até transcrevi uma parte dele, um trecho aí do parágrafo 15, que a Procuradoria diz claramente, né, de sorte que, independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte seja garantido o direito de reaver na seara administrativa valores que foram recolhidos indevidamente. Então a Procuradoria deixou claro, você não precisa agora entrar na Justiça para pedir o direito à restituição ou compensação, você pode fazer isso administrativamente, tá? Essas, em linhas gerais, são as informações a respeito da tese do século. É claro que você que tem uma ação judicial em andamento, um pedido administrativo, você deve consultar aí o seu jurídico, o seu escritório que te deu apoio, que te assessorou, o seu advogado, para verificar se tem alguma situação especial, específica do seu processo. Antes de tomar qualquer decisão, qualquer procedimento, tem que ver se o seu processo particular terminou. Se você não entrou na justiça nem fez o pedido administrativo, consulte a sua orientação jurídica a respeito de qual o melhor procedimento para fazer agora, sempre em conjunto com o contador da empresa, que vai saber também opinar sobre o que deve ser feito. Tá? Essas, em linhas gerais, são as nossas informações a respeito da tese do século. Obrigado.